Em 2021, uma jovem desapareceu misteriosamente. A princípio, acreditava-se que ela havia fugido com um suposto namorado. Porém, após alguns familiares terem achado estranho essa versão da história e ter virado caso de polícia, por meio de uma investigação, toda a verdade veio à tona. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais e sobrenaturais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo. Aproveite e curta esse vídeo, assim você estará contribuindo para o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. O caso aconteceu na cidade de Ilha Comprida, que fica situada no litoral sul do estado de São Paulo. Ágata Peixoto era uma linda jovem de 17 anos. Seu pai se chamava Gutenberg Peixoto Alves de Souza. Ele teve um relacionamento com uma mulher não identificada. Com apenas 3 meses de nascida, Ágata ficou sob os cuidados apenas do seu pai e da sua avó paterna, pois sua mãe resolveu os deixar e saiu de casa. No decorrer dos primeiros anos, ela foi vítima de maus tratos. Após uma denúncia, quando já estava com 3 anos, ela acabou sendo recolhida pelo Conselho Tutelar, onde foi enviada para um abrigo. Ela ficou um período lá e depois sua avó materna teve sua guarda concedida. Sua avó tinha uma amiga chamada Marivalda. Ela a convidou para que fosse madrinha de Ágata. Ao ver todas as dificuldades que a menina já havia passado, ela então aceitou e, junto à avó dela, fizeram tudo que estava ao seu alcance para que ela tivesse uma vida confortável. Sua madrinha era corretora de imóveis. Ela chegou a comprar uma casa na cidade para Ágata e sua avó. Elas foram para esse novo endereço e ficaram lá por aproximadamente 7 anos. Ágata gostava bastante da sua madrinha. Ela a enxergava como uma mãe. Era para ela que pedia conselhos e contava com ela sempre. Sua madrinha também tinha muito afeto por Ágata. Com isso, lhe tratava com muito amor e carinho. Ao passar da sua vida, Ágata não teve mais contato com sua mãe biológica, e devido a sua guarda ter sido concedida à sua avó materna, ela acabou também não tendo mais contato com seu pai biológico. Quando ela estava com quase 11 anos, Gutenberg, seu pai biológico, ficou doente e precisou de cuidados. Sua ex-sogra o acolheu, assim ele ficou morando com sua filha e a avó dela por um período de 6 meses. Quando ele se recuperou, ele saiu da casa da sua ex-sogra e alugou um local. Lá, ele se aventurou em um novo relacionamento com uma mulher que passou a ser madrasta de Ágata. Estando perto, ele passou a se reaproximar de sua filha. O tempo foi passando e não houve mudanças e nem problemas em relação à nova vida que Ágata vinha tendo com sua avó materna. Na verdade, a única mudança que teve foi ela voltar a ter a proximidade de seu pai, passando também a conviver com ele e sua madrasta. Porém, não era por meio de intervenções feitas por ele. Quando Ágata estava com 15 anos, sua avó sofreu um infarto e passou um tempo no hospital. Felizmente, ela recebeu alta, porém sua saúde e vida financeiras se tornaram complicadas. Ela então se mudou para o Maranhão e Ágata ficou sob os cuidados do seu pai. Ágata tinha um tio materno chamado Cícero. Ele não aprovou a aproximação de Gutenberg, pois para ele Gutenberg ficou ausente por muito tempo e só teria voltado porque precisava de ajuda porque estava doente. Acrescentou ainda que não gostava de Gutenberg e não se sentia bem sabendo que a sobrinha ia conviver com o pai. Pelo cenário que se desenrolou, Ágata então passou a morar com seu pai e sua madrasta. A situação financeira deles não era das melhores, o que levou a se mudarem de casa 3 vezes. Depois dessas mudanças, eles finalmente encontraram um local onde ficaram morando. Isso teria acontecido no início de 2021. De acordo com as fontes, depois que Gutenberg passou a cuidar de sua filha, ele apresentou um comportamento possessivo e tinha ciúme dela, chegando ao ponto de proibir sua madrinha que tanto a ajudou a ter contato com ela. Os próprios amigos, vizinhos e familiares já tinham percebido esse comportamento. Apesar de tudo isso, Ágata nunca reclamou, o que parecia que ela não corria nenhum perigo. A família chegou a se mudar novamente. Nesse novo endereço, aconteceu algo alarmante. Sua madrasta fugiu de casa e foi até uma delegacia prestar queixas contra Gutenberg por violência doméstica e não retornou mais. Depois desse episódio, Ágata ficou morando sozinha com seu pai.
A situação financeira dos dois ia muito mal. Aconteceu até uma vez das colegas de Agatha conversarem com seus pais para ver se podiam ajudar ela e a seu pai. Eles então foram até a casa da família, levando alimentos e ajudaram a juntar dinheiro para pagar o aluguel. Agatha, insatisfeita com a situação, queria a todo momento encontrar um emprego. Com isso, nas poucas vezes que teve permissão de encontrar a madrinha, comentou com ela que desejava muito trabalhar. E sua madrinha, muito prestativa desde o início, levou para ela um kit completo de manicure, para que ela começasse a realizar alguns trabalhos e ganhar dinheiro para suprir as coisas que precisasse. O ciúme de Gutenberg da aproximação de Agatha com sua madrinha só aumentou ainda mais. Chegou ao ponto de as duas terem de ficar de cada lado da rua separadas por metros de distância, porque ele não queria que a madrinha se aproximasse de sua filha. Por volta de agosto e setembro de 2021, alguns familiares começaram a estranhar a falta de contato de Agatha, que na época já tinha 17 anos. Não se tinha mais notícias dela. Ninguém sabia onde ela se encontrava ou o que estava fazendo. Insatisfeitos, perguntaram a Gutenberg sobre ela, e ele falou que ela havia fugido de casa para Itanhaém morar com sua mãe biológica, o que soava muito estranho, já que nunca teve contato com Agatha. Alguns viram como uma possibilidade, outros acharam muito estranho. Com isso, insatisfeitos, ligaram para a mãe de Agatha para confirmar o que Gutenberg havia falado. Ela então falou que Agatha nunca tinha lhe procurado e acrescentou dizendo que compreendia as razões da jovem ter fugido de casa, o que deu a entender que tinha alguma coisa de errado a respeito de Gutenberg, assim a motivando a fugir. A mãe não mostrou nenhum interesse em saber da filha. Falou que preferia ficar de fora de tudo e não queria saber de mais nada relacionado a ela. Depois dessa informação, seu tio Cícero e sua madrinha Marivalda começaram a procurar por Agatha, já que Gutenberg aparentava não ter muito interesse. Inconformados com a situação, foram mais uma vez confrontá-lo. Ele então apresentou uma versão diferente. A primeira vez ele tinha falado que a menina tinha ido embora para a casa da mãe, e depois que Agatha tinha conhecido um cara na internet e tinha começado um relacionamento com ele, e que tinha pego sua cachorrinha e se mudado para Sorocaba para morar com ele. A família mais uma vez ficou desconfiada, porém viu uma possibilidade. Acreditava que provavelmente isso poderia acontecer, ainda mais agora que sabiam que provavelmente o pai não era uma boa pessoa. Nos meses que se seguiram, Gutenberg resolveu entrar em contato com a família de Agatha por meio de áudios e mensagens, dizendo que tinha falado com ela e ela estava bem, e que estava morando com seu namorado em outra cidade. Depois de um tempo, ele falou que Agatha estava grávida e ainda informou que o filho dela tinha nascido, e que ele estava contribuindo financeiramente para ajudá-la. Depois dessa história mais detalhada, a maioria passou a acreditar. Porém, o tio de Agatha não tinha ficado satisfeito com as histórias apresentadas. Por inúmeras vezes, ele e a madrinha tentaram falar com Agatha por todas as redes sociais, porém nunca obtiveram sucesso. Com isso, eles desconfiaram das histórias contadas por Gutenberg. Outra coisa que os incomodava era que todas as notícias fornecidas vinham apenas dele. Ninguém mais sabia de nada a respeito de Agatha ou teriam visto ela com o passar do tempo. Depois de um período inconformada, Marivalda resolveu confrontar Gutenberg. Foi aí que ela confirmou que tudo o que ele tinha falado se tratava de uma história inventada por ele. Ela rapidamente, junto a Cícero, procuraram a polícia. No dia 26 de outubro de 2022, na delegacia foi feita a queixa de desaparecimento de Agatha. Eles afirmaram que a jovem estava desaparecida há cerca de um ano. Porém, ninguém sabia informar o dia exato do seu desaparecimento. A polícia rapidamente foi atrás de Gutenberg para interrogá-lo e também para que fosse detido por suspeita de envolvimento no desaparecimento de sua filha. Porém, ele tinha fugido de casa sem deixar pistas. A essa altura aconteceu algo incomum que acabou revelando uma história completamente inesperada que contribuiu para solucionar o sumiço de Agatha. Quanto ao que aconteceu, tem duas versões apresentadas. Segundo algumas fontes, a casa em que Agatha morava junto com seu pai, depois de algum tempo foi alugada para outra família. E esse novo morador teria sentido um cheiro forte vindo do quintal dos fundos, e ao decidir investigar o local, teria encontrado a coleira de uma cachorra. Com isso, imaginou que um cachorro teria sido enterrado no quintal, e esse seria o motivo do cheiro forte. Com isso, teria chamado uma retroescavadeira para investigar mais a fundo e retirar o animal. Contudo, outras fontes afirmam que Gutenberg fugiu, e a polícia não tinha pistas para prosseguir com a investigação. Assim, eles resolveram analisar a casa em que Agatha
Agatha morava com o pai e usar uma retroescavadeira para verificar o terreno dos fundos da casa. Mas o que podemos notar com essas versões apresentadas é que elas chegaram à mesma conclusão. No dia 11 de novembro de 2022, 16 dias após o início das investigações, foi achado o que sobrou de uma pessoa que foi enterrado no quintal próximo à parede ao fundo da casa. Os restos estavam envolvidos em um lençol e uma rede, e ao lado estavam os restos de um cachorro. Mesmo estando em um avançado estado de decomposição, foi feita uma primeira identificação. Isso foi possível porque junto ao corpo tinha os pincéis idênticos ao que Agatha usava. Durante as investigações, a madrasta de Agatha foi solicitada para um depoimento. Ela contou que, além do que aconteceu com ela, Agatha também era vítima do pai. Ele a violava. Agatha tinha confessado isso para ela e pedido ajuda. Porém, segundo ela, não sabia o que fazer. No depoimento, a madrasta falou que quando ela fugiu de casa e foi até a delegacia prestar queixa de violência doméstica, ela chegou a incluir em seu relatório as informações acerca dos abusos feitos a Agatha. Porém, segundo ela, o oficial disse que só podia fazer alguma coisa se Agatha testemunhasse em depoimento. Por causa disso, ela acabou não fazendo mais nada, pois Agatha tinha afirmado que tinha medo do pai e não teria coragem de ir até a delegacia. O Instituto de Criminalística, especializado em DNA na capital de São Paulo, no dia 20 de junho de 2023, 8 meses depois, emitiu, após uma análise, um boletim confirmando que a pessoa encontrada era Agatha, de 17 anos, que estava desaparecida desde 2021. Contudo, até o momento, a causa do falecimento ainda não foi divulgada. Desde que houve a descoberta do sumiço de Agatha, o caso mudou de desaparecimento para homicídio e foi emitido um mandato de prisão para Guttenberg, com então 42 anos. Ele foi acusado de homicídio e ocultação. Cícero fez de tudo para localizar Guttenberg, até o encontrar em um bar em Itanhaém. Cícero estava tão alterado com a situação que acabou entrando em uma luta corporal com Guttenberg. Porém, Guttenberg conseguiu se esquivar e fugir antes da polícia chegar. Até o momento, ele é considerado um foragido e está na lista de procurados da polícia. Esse foi o caso de hoje. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.